Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre escolhi algumas doenças, mas eu vou deixar em anexo lá na aula todas as relações das doenças ocupacionais. Então eu escolhi algumas doenças, né, para a gente comentar um pouco sobre elas. Então eu escolhi uma doença relacionada ao ruído, outra relacionada ao calor, outra às pressões anormais, outras às vibrações, algumas relacionadas aos riscos químicos, né, poeiras, névoas, neblinas, e também aos riscos biológicos. Porque essas, lógico que existem também problemas ergonômicos e de acidente, mas essa disciplina é uma base, né, por isso que a introdução à higiene e segurança do trabalho, a higiene, é uma base para a disciplina de higiene ocupacional. E na disciplina de higiene ocupacional vocês vão ver muito as doenças, né, não as doenças, mas as avaliações relacionadas aos agentes ambientais, que são, né, os agentes ambientais, eles são os riscos físicos, químicos e biológicos. Os ergonômicos e de acidentes que vocês aprenderam lá no começo do semestre, eles são conhecidos como doenças ocupacionais ou outras doenças ou outros riscos, né? As doenças ambientais, né? Aqui eu tenho até que mudar, vou mudar aqui logo. As doenças ambientais, vou botar aqui ambiental. Ambiental. Pronto. As doenças ambientais, elas estão relacionadas, né, os riscos físico, químico e biológico. Então a gente vai falar um pouco, né? Escolhi apenas uma, mas existem várias doenças relacionadas ao ruído, várias doenças relacionadas ao estresse térmico, a calor, né? Ou ao frio. Então eu escolhi apenas uma porque senão fica muito extenso. Beleza? Então, com relação ao ruído, a gente vai falar, sei lá, sobre a PAI, né? O PAIRO, que é a perda auditiva induzida devido ao ruído, né? Então, quais são as situações de exposição para ela? Então, é para quem trabalha em caldeira, prensas, utilização de martelo pneumático, que além do pneumático, além do ruído, ainda tem também a questão da vibração. Se você olhar, o martelo pneumático também está sendo relacionado aqui, por isso que a vibração e o ruído está diretamente, né, relacionado. Então aqui a gente tem os agentes, né, os agentes físicos, que a gente tem ruído, calor, pressões anormais, vibrações, umidade. Eu não sei se ele botou umidade aqui, mas a umidade também tem. E lá na frente a gente vai falar que a umidade está muito relacionada. Ele é um risco físico, né, mas ele está muito relacionado com os riscos biológicos. Por isso que eles nem colocam aqui, porque quando a gente vai avaliar alguma doença relacionada à umidade, você vai sempre relacionar essa doença sim ao micro-organismo, geralmente o fungo, e não em si a umidade. Por isso que eles nem colocam aí, mas a umidade sim é um risco físico. Então aí a gente tem todos os tipos de agentes físicos e a sua situação de exposição. Um exemplo, a radiação ionizante. A gente tem a utilização raio-x industrial. Existe uma ficção, né, um trabalho que é a gammagrafia, que eles utilizam raio-gamas para fazer leitura de solda, para poder verificar naquela soldagem industrial se ficou algum furo, né, se ficou a solda não foi feita de uma forma correta. Então, esses trabalhos com raio-x e com raio-gama, somente na área industrial, eles podem gerar, né, essa radiação ionizante. Então, aqui a gente tem sempre o agente, né, e sua situação. Um outro agente aí, a gente pode pegar lá embaixo, a gente vai falar sílica livre cristalizada. Então, em qual situação você vai encontrar? Isso aí serve para o seu PPRA. Quando você for fazer um PPRA na empresa, você vai na empresa de mineração e beneficiamento. Então existe uma empresa aqui próxima, ali na Calcaia. Tem várias empresas de mineração. Então você já sabe, né, na sua cabeça, que você aprendeu, que essa empresa ela pode ter, né, esse agente, o poeira mineral sílica livre cristalizada.
Se você vai numa outra empresa, você vai numa área rural e tem uma plantação, uma colheita, um beneficiamento de algodão, então você já sabe, né, que pode ter aí uma doença relacionada ao algodão, né, que é a bicinose. Então é muito importante você ter a noção do agente, tá? Nesse caso aqui agora o agente químico, e relacionar, né, com a sua situação e utilização, porque aí você já pode antecipar, que é uma das fases do PPRA, é você saber antecipar o risco. Então aí você já coloca na sua cabeça, né, de antemão, às vezes só com o CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, você já sabe alguns riscos pré-existentes naquele ambiente de trabalho. Um outro aqui, ó, o benzeno. Então, o benzeno, onde é que tem o benzeno, né? Situação de produção e utilização. Coqueiras, indústrias químicas, petroquímicas ou como impureza de certos solventes. Então, quem trabalha com química e petroquímica, um exemplo aqui, quem trabalha em petroquímica são os postos de combustível, né, que está mais próximo da gente. Então, tem, né, a utilização do benzeno. Mas qualquer indústria química que você perceber aqui na região do PECEM, tem sim a presença do benzeno, entendeu? Então, novamente, né, você saber aquele tipo de função que trabalha, com que é que ele utiliza, e já dá uma antecipada aí no agente, beleza? Aqui também outros agentes químicos, né? A gente vai falar sobre as poeiras, vai escolher uma poeira, vai escolher uma chumbo, não mercúrio, pronto, o chumbo. A gente pode escolher também um fumo metálico, né? Vai ter fumos, quem trabalha com tintas e pigmentos, tanto tem fumos metálicos como também tem neblinas. Então a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. Beleza? Ó, aqui, ó, fumos e fumaças, monóxido de carbono. Então a gente já tem aí o seu agente e saber, né, relacionar com a situação de produção. Beleza? Também temos os agentes biológicos, a gente vai debater sempre os três, não? Os físicos, químico e biológico. A gente não pegou o ergonômico de acidente e eu já expliquei para vocês o porquê que eu não peguei o ergonômico e de acidente. Beleza? Então, um deles, ó, vírus, hepatite B, HIV. Então, qual o trabalhador, né, que pode adquirir essa doença? Então, quem trabalha em hospitais, laboratórios e banco de sangue. Então, às vezes você vai manusear no banco de sangue, né, você vai manusear o material e você se contamina. Então, você pode se contaminar com hepatite B, hepatite C ou o HIV, né, que é aí uma doença, né, uma doença que eu chamo de doença com imunodeficiência. Então, tem que saber, né, os locais que eles podem, né, os trabalhadores serem acometidos, os locais ou as funções que esses trabalhadores ficam expostos. Esse aqui, o Platyomides, provavelmente deve ser um protozoário. Acho que eu não vou falar sobre esse protozoário aqui. Mas olha, trabalha em água, plantação de arroz, abertura de limpeza de canais. Então, se você for fazer um PPRA para CAGES, na CAGES, né, tem gente que trabalha com a limpeza de bueiros. Então, aqueles profissionais que trabalham com limpeza de bueiro, possivelmente eles vão estar expostos, né, a esse agente biológico aqui, o Platyomides, beleza? Outros fungos também, quem trabalha em silos, trabalha em locais fechados, bacilos, né, que é um dos tipos de bactéria, quem trabalha com carcaça de couro, bem aqui próximo em Maracanaú, tem uma empresa que trabalha com carcaça de couro, né? Então a chance dele inalar algum tipo desse agente biológico é grande. Então, como eu estava falando, se saber a situação de exposição, você já consegue antecipar o risco, beleza? Então, o primeiro deles é o ruído. Então, o que é o ruído, né? E a sua doença a gente chama de PAER, que é uma perda
da audição provocada pelo ruído, né, ou pairo, né, que é uma perda da audição induzida pelo ruído. Então, ela está relacionada ao trabalho, né, então a diminuição da acuidade. Então, a acuidade é da sua percepção auditiva, né, então você vai perdendo paulatinamente, gradativamente a sua audição, por isso que a gente chama que é uma perda gradativa, né? Então, e se você continuar nesse ambiente com ruído, né, altíssimo, sei lá, de 90 decibéis, 100 decibéis, a tendência é essa perda auditiva ficar permanente, né? E a gente elenquei aqui embaixo, né, algumas medidas que você, técnico de segurança, pode aplicar para tentar diminuir, né, o efeito do ruído no ambiente de trabalho. Então, uma delas, avaliação dos níveis de exposição ao ruído. Então, você, como técnico de segurança na empresa ou na sua consultoria, você vai ter que ter um decibelímetro ou um dosímetro para poder fazer essa avaliação. E na disciplina de higiene ocupacional, vocês vão aprender a fazer os cálculos, né? Então, os cálculos de dose, fazer o cálculo de dose, se ficou acima de 100%, se ficou entre 50% e 100%, o que é que deve fazer dentro da empresa. Então, isso é muito importante na próxima disciplina, saber fazer o cálculo e saber fazer a análise em loco, né, no campo. Depois de feita, que é muito importante, você sempre fazer essa avaliação em loco, adotar as medidas, né, de proteção. Então, você imagine aí uma máquina com ruído. Então, lá nas primeiras aulas vocês aprenderam, né? Então, você pode isolar a máquina, você pode enclausurar a máquina, você pode afastar a máquina, fazer manutenção na máquina. E, em último caso, você vai disponibilizar o EPI para o trabalhador. Então, todas essas são medidas necessárias, né, a um ruído, né, a um nível de ruído alto no ambiente de trabalho. Beleza, tem outros aí que vocês podem ler, ó, fazer educação e motivação, porque isso aí você vai ter que dar treinamento para o trabalhador dentro da empresa, e registrar e guardar todos os documentos, tanto para você, para ter uma base de melhora. Você vai ver de ano a ano se está melhorando as questões de acuidade de som, né, do ruído, e também para o Ministério do Trabalho e Emprego, para ter ciência que a gente, né, ou vocês estão fazendo as avaliações na empresa. Beleza? Então, o primeiro, né, escolhi só um, que é a Pairo, né, o PAI, mas existe uma série de outros. Se ficar falando todos aqui, não escolhi um, vocês podem pegar um, eu vou mandar para vocês uma lista de doenças, vocês podem pegar outros relacionados ao ruído. Um exemplo são problemas gastrointestinais relacionados ao ruído. Você também pode ter uma otite, né, uma inflamação também relacionado. Então, a otite, que é essa inflamação no ouvido, tanto pode ser relacionado ao ruído, como também a questões de risco biológico, mas a gente está avaliando aqui a questão do ruído. Então, existe uma série, né, de doenças aí relacionadas ao ruído. Um outro tipo de agente, né, agente risco, é a queimadura solar. Então, peguei uma bem simples, né, que é a queimadura solar. Então, você pode estar exposto a céu aberto, num ambiente de sol intenso. Imagine um sol de 11 horas, meio-dia. Ou você pode estar num ambiente fechado, de forno, onde você também está exposto a um calor excessivo. Então, a queimadura, né, ou conhecido também como eritema. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo, né, de eritema. Aqui são as queimaduras bem fortes, né, no corpo. Aqui tem mais em criança, porque também pode ser, o eritema pode ser como é que chama? Uma alergia, né, devido a problemas biológicos, riscos biológicos. Mas, né, na área ocupacional também tem esse eritema relacionado ao excesso de calor, né? Então, ele provoca essas bolhas, né, que é após a exposição da pele, né, tá? É uma dor intensa,
de ardor, né, devido à radiação solar. E você, para evitar, né, essa queimadura solar, a gente pode propor, vocês técnicos de segurança vão propor uma série de medidas. A primeira, assim como o ruído, eu indico fazer uma avaliação ambiental, verificar o IBUTG, né, que vocês vão aprender a fazer esse cálculo na próxima disciplina, verificar o IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Esse IBUTG, ele está lá na NR15, e também tem esse livrinho aqui, que fala sobre higiene ocupacional, que ele ensina a fazer os cálculos, né, de IBUTG. E também tem na NR15 e na NHO01. Mas não se preocupe que vocês vão aprender, né, isso daí. Então ele faz esses cálculos de IBUTG para verificar se o trabalhador está acima ou abaixo desse limite de tolerância para o calor. E além de verificar essa avaliação em loco, também existe uma série de outras medidas, né? Você pode fazer uma hidratação intensa com isotônicos, disponibilizar, se você está exposto, né, a um calor a céu aberto, dependendo do horário também, né, disponibilizar filtros solares, UVA, UVB, né, nesse caso UVB, né, que ele é mais intenso, e UVB extremo também, que é mais intenso ainda, que é a luz negra. E também evitar horários de maior radiação, mas aí você vai ver, não tem funções que não tem como você evitar. Aí você vai para outras medidas, entendeu? Então você tem que ir criando medidas na sua cabeça. Então imagine aqui na sua cabeça um cara que trabalha com limpeza e está ali 1 da tarde, depois do almoço, tendo que trabalhar com a limpeza urbana, além de ter o problema biológico que a gente já viu, né, e vai ver novamente, e tem também o calor intenso aqui do nosso estado. Aí você vai propor essas medidas, aí você vai propor roupas leves, né, EPIs leves para ele, você vai propor hidratação mais adequada, né, com isotônico. A gente sabe que eles não utilizam porque é um pouco mais caro. Você vai propor filtros solares. Então isso aí aqui você, como técnico da empresa, vai propor, né, para o seu trabalhador ou para a sua empresa, né, incluir aí como medidas. Um outro tipo de doença, eu acho que eu tenho isso aí, que é a síndrome, né, cérvico do braquial, né? Então vem dessa região aqui do ombro, né, região cervical, para o braço. Então pode ser, no meu caso é porque eu passo muito tempo digitando e não faço, né, o que é necessário, que é levantar, fazer um alongamento, ficar muito tempo sentado. Então é uma doença que acomete uma série de trabalhadores, né? Então tanto trabalhadores que trabalham mais pesado, né, com cargas, como trabalhadores com uma ação mais monótona, parado, tendo que digitar, tendo que escrever, né? Então essa doença ocorre demais nos trabalhadores. Então é um distúrbio funcional, né, do orgânico. Funcional devido à função dele, o orgânico devido não a função, mas a característica da pessoa, resultante de uma fadiga muscular, né, de um cansaço muscular devido ao excesso de uso, que pode ser consequência de uma posição fixa, que é o meu caso, ou devido a movimentos repetitivos, que é o caso de quem pega peso, né? Então quem trabalha em supermercado, que precisa sempre estar fazendo o mesmo movimento de um lado para o outro, então ele pode, né, adquirir essa doença. Então essas raquialgias, né, então esses problemas lombares não são reconhecidas pela Previdência como LER ou DORT, né? O LER é a lesão por esforço repetitivo, ou DORT é a dor osteomuscular relacionada ao trabalho, que são outras doenças também ocupacionais. Elas não são identificadas como LEODORT, né, porque ela é identificada como síndrome cérvico-braquial, que, ao meu ver, ela é um estágio, né, pior, né, um estágio
mais avançado, quando você sente todo o seu braço formigar, né, cansar, porque vem dessa fadiga aqui, ó, você fica cansado mentalmente, né, e também fisicamente devido a esse excesso de trabalho, beleza? Então essa é a síndrome cérvico-braquial. Existem outras doenças relacionadas à vibração. Eu sempre gosto de colocar nas aulas a síndrome de Renault, né, que é a síndrome do dedo branco. Não coloquei aqui, mas um exercício eu posso pedir para vocês pesquisarem sobre essa doença. E a prevenção requer uma avaliação e monitoramento das condições do ambiente de trabalho, com atenção no modo da tarefa. Essa avaliação está muito relacionada com uma avaliação ergonômica. Então você verificar como o trabalhador está fazendo aquela função para diminuir o efeito, né, do movimento, o efeito da vibração. Então está muito relacionado. Se você ler aqui, ó, avaliação e monitoramento de condições ambientais de trabalho, então está relacionado com o PPRA, atenção no modo da tarefa a serem realizadas, especialmente na atividade que envolve contratura estática, né, parada ou imobilização por tempo prolongado, que é o caso de quem fica parado por muito tempo, digitando, escrevendo, e fica sempre nesse movimento, né, de pescoço e braço, e também quem trabalha, né, com movimentos repetitivos. Então está muito relacionado às questões ergonômicas também. E vocês vão ter uma disciplina de ergonomia com a professora Clariane, que vai ser muito satisfatória e ajudar, né, para vocês entenderem um pouco mais. Como vocês ainda estão no primeiro semestre, tem coisas que eu falo aqui que vocês já ficam um pouco voando, né, mas não se preocupe não, que no decorrer do curso vocês vão aprender, né, melhor. Um outro tipo de doença, né, que esse aí está relacionado com a radiação e a radiação ionizante. Eu não coloquei a não ionizante, porque a não ionizante está muito relacionado também com o calor, né, e a disciplina de higiene ocupacional eu falo muito sobre a radiação não ionizante, por isso que eu deixei a radiação ionizante para comentar sobre ela, beleza? Então essa neoplasia, né, que é neoplasia maligna, é um câncer. Então nesse caso é o câncer de laringe. Então elas não são bem conhecidas porque existe uma série de fatores que pode causar esse tipo de câncer. E um dos fatores é o tabagismo, né, quem fuma. Ainda bem que diminuiu muito essa questão do fumo, né, apesar da gente ver que tem muita gente jovem ainda que fuma, mas nada ainda se comparado à década de 80, né, que muita gente fumava porque fumar era bonito, né, era descolado, e hoje não existe mais isso, né. Ingestão de álcool, exposição à radiação excessiva, que é o nosso foco, né. Então imagine um trabalhador que fuma e bebe e está exposto à radiação excessiva. Então a chance desse trabalhador adquirir essa doença é quase certa, né, porque aí são vários efeitos cumulativos, né, que podem influenciar no aparecimento desse câncer de laringe. A prevenção desse câncer, né, baseia-se nas vigilâncias do meio ambiente. Então, assim como a avaliação de dose de ruído, existe também a avaliação de dose de radiação. Existe um dosímetro de radiação que é muito importante você colocar na lapela do trabalhador para verificar o nível o quão de dose tem naquele ambiente, né? Se está abaixo do limite de tolerância ou se está dentro do nível de ação, que vocês vão aprender mais à frente o que é esse nível de ação. Você está dentro do nível de ação, né? Então é muito importante você fazer essa avaliação ambiental. O controle ambiental, né, exposição às névoas, que mais à frente eu vou falar sobre névoas, neblinas, ácidos, porque isso aí são agentes químicos, né? Então a radiação ela pode ser um risco químico e pode ser um risco físico. Ela é um risco físico se for a radiação em si, né? E ela é um risco químico
se for o material que provoca aquela radiação. Então, se o cara pegar uma doença relacionada ao Césio 137, essa radiação é química, que foi o pó do Césio 137 que deu a ele, né? Ele adquiriu essa doença devido ao pó do Césio 137. Mas se for a radiação em si, aí é um risco físico, né? E nesse livro ele comenta, né, sobre isso, né? Porque a norma regulamentadora ela não fala nada sobre isso. E a umidade, se vocês deram uma olhada aí, lá na frente a gente vai falar novamente sobre a dermatofitose, né? Derme, né? Pele, e essa parte de fitose, fitos, né? É o fungo, então uma doença fúngica. Então, na nossa infância, né? Não sei vocês, mas na minha infância, muito das crianças adquiriam, né, esse probleminha, essa dermatofitose, conhecido como cobreiro, impingem, né? Então, está muito relacionado a um ambiente úmido. Então, brincar muito tempo na água com lama, ficar muito tempo em piscinas, podia adquirir também, né? Porque a piscina geralmente ela é utilizada por várias pessoas no mesmo período, né? Então você podia adquirir essa dermatofitose. E ela está relacionada, né, à umidade, que é um risco físico. E você vai ver que lá no risco biológico a gente vai falar também, porque é uma doença fúngica, né? E ele fala que não existe barreiras, né, para prevenir o acesso a esse patógeno na pele. Tem como você dirimir, dar uma diminuída aí no efeito, né, utilizando alguns EPIs, principalmente os hidrorrepelentes ou os impermeáveis, mas não é tão fácil, né? Imagine se você for fazer uma despesca de camarão num tanque. Então é difícil, né? Dependendo da profundidade, é difícil você entrar e não se molhar. Por isso que ele fala disso, né? Ele fala dessa relação. E também, né, ainda falando sobre riscos físicos, a gente tem as pressões anormais, muito relacionado à questão do mergulho, né? Então, existem as pressões anormais quem trabalha em altitude, que tem efeito também, né? Pode dar alguns problemas, mas nada tão grave, né, quanto quem trabalha com mergulho, né? Existe uma série de doenças. Vou botar para vocês pesquisar sobre o mal dos caixões, que é uma doença boa de se pesquisar. E eu coloquei aqui uma que é a labirintite, né? A labirintite é uma inflamação, tudo que tem tite, né? Otite do ouvido, né? Amidalite das amígdalas, e a labirintite do labirinto, que fica no ouvido. Então essa inflamação faz com que você perca como é que chama? A sua simetria, né? Você fique tonto, tem vontade de desmaiar. Então esse labirinto aqui deixa, né, a gente em pé, bonitinho, e não fique pendendo para um lado ou para o outro. Então a labirintite ela é provocada pela variação de pressão atmosférica produzida no ar do meio ambiente ou na água, decorrente da ruptura da membrana. Então existe essa membraninha que ela protege, né, o labirinto, protege a parte interna do ouvido. Depois que você rompe, né, os tímpanos, aí vem os outros problemas, que são a inflamação das partes internas do ouvido. Beleza? E a prevenção da labirintite está relacionada ao trabalho, baseia-se em vigilância ambiental, porque quem trabalha com mergulho, então existe o trabalho com mergulho artesanal, que aí não é recomendado, que depende da profundidade, você vai estourar o tímpano. E tem, né, o mergulho profissional, então vai depender muito da condição de trabalho do funcionário aí na empresa. Vocês vão ver que existem outras doenças, está relacionado muito com mergulho artesanal, que está relacionado com doenças
no osso. O mal dos caixões, que eu vou pedir para vocês, é uma doença, né, no osso. Ele é parecido com uma osteoporose, né? Os ossos ficam fracos, então tem um acúmulo de nitrogênio, tem um efeito nitrogênio no osso, então é bom vocês darem uma pesquisada, beleza? Então, as pressões anormais lhe dão uma série de danos, né, bem mais graves. O trabalhador pode até ficar paralítico, tetraplégico, né, mas na maioria das vezes paralítico. Aqui já são os riscos químicos. Então, os riscos químicos eu vou deixar para a segunda parte, né, que aí eu falo dos riscos químicos e os riscos biológicos, os dois juntos, beleza? Então, já a gente volta aí para fazer a nossa segunda parte.